Nos últimos meses eu tenho recebido vários comentários nos meus vídeos falando: João, você tá ficando careca, você tá perdendo cabelo. E eu acredito que esses comentários sejam de pessoas que já me acompanham há um certo tempo, já me viram com cabelo aqui no canal e sabem que eu sou um cara jovem. Mas, ao contrário do que muita gente possa imaginar, cara, minha queda de cabelo não foi um negócio tão impactante assim pra mim. A perda de cabelo sempre foi um negócio esperado pra mim. As pessoas sempre pegavam e me diziam: ah, João, você vai ficar careca quando você crescer, cara. E isso é porque o meu pai, ele sempre foi careca e minha mãe tem um cabelo muito fino também. Mas como o meu processo de perder cabelo começou um pouco mais tarde, eu nunca dei muita bola pra isso no final das contas. Até que chegou a minha vez, cara, minha vez de ser assombrado por esse problema, eu comecei a ver os sintomas, que é o cabelo ficando fino, as entradas aparecendo mais, enfim, eu não preciso entrar em detalhes aqui. E foi um pouco estranho pensar nisso quando começou a acontecer na época, porque eu sempre aparentei ser um pouco mais jovem do que de fato eu era, cara. Nessa foto que você tá vendo aí, por exemplo, eu tô com 20 anos de idade e dá pra falar de boa que eu tenho cara de 17, 18 por aí. E do nada eu pensei: nossa, será que eu vou começar a parecer mais velho do que eu de fato eu sou? Foi um pouco conflitante essa ideia. E eu lembro quando eu percebi que eu tava começando a perder o cabelo, eu tinha 22 anos, foi bem no último ano da faculdade. Eu lembro que eu mudei de cidade, eu fui cortar o cabelo com um barbeiro lá e eu comecei a perceber que, cara, meu cabelo tá muito fino aqui, será que é normal isso? Eu fiquei um pouco assustado, cara, pra ser sincero. É tipo aquele meme do Bob Esponja onde parece que ele tá calmo por fora, mas por dentro ele tá explodindo, sabe? E eu comecei a pensar: ah, isso daí é meio zoado, né? O pessoal vai começar a perceber que eu tô perdendo cabelo. Mas mesmo assim, mesmo eu tendo percebido naquela época, mesmo eu tendo percebido com bastante cabelo na cabeça ainda, eu não fiz nada a respeito, porque tava acontecendo bem devagar, cara. E eu só fiquei na torcida pra não acelerar mais. E funcionou ao contrário, né? Que o bagulho foi de uma vez mesmo. Mas antes de falar um pouco disso, bora voltar pra quando eu tinha 21 anos de idade. Uma época onde o meu cabelo já começava a dar alguns sinais de que ele ia cair, só que eu simplesmente não percebia. Nessa foto aí dá pra você perceber o tanto que a minha linha aqui da testa, cara, já tava andando pra trás, o que eu não acho muito comum pra um cara de 21 anos, não desse jeito. Isso é bem no começo do canal, inclusive, e naquela época eu não tinha muita noção se era normal pra minha idade, se eu de fato tava ficando calvo ou não. Mas pouco tempo depois disso aconteceu aquele lance de quando eu fui cortar o cabelo, e aí sim eu peguei e percebi que o meu cabelo tava bem fino na frente. Inclusive, cara, eu percebi isso de fato quando eu tava gravando uns stories aqui pro canal, lá pro Instagram do canal, e eu vou deixar você vendo esses stories aí. Começa a aparecer um pouco aqui do lado da minha cabeça, ó, a entrada um pouco mais aparente. E eu penso que se eu tivesse feito algo naquela época, muito provavelmente eu não ia ter perdido tanto cabelo e muito provavelmente eu não ia estar conversando com você agora com a cabeça raspada. A gente ia estar trocando uma ideia que na verdade não é muito bem uma ideia, né? Mas um monólogo, eu tô falando sozinho pra uma câmera. Só que eu ia estar com o cabelo tudo cacheadinho ainda. Eu poderia ter feito alguma coisa, mas eu não fiz porque eu tava em negação. Eu tava negligenciando esse problema. Eu não queria encarar que aquilo de fato tava acontecendo comigo. É aquele pensamento de, sabe, mano, eu não quero me preocupar tanto com isso porque eu não me importo muito. Mas em alguns momentos eu me importava sim. Isso não me afetou muito. Eu vou explicar no final do vídeo o porquê, mas em algumas situações específicas eu senti um pouco disso. Já dava pra ver no final desse ano, que eu mostrei as fotos anteriores, inclusive, cara, que a minha linha do cabelo na testa, ela tava regredindo pra caramba. E os fios da frente, mano, principalmente dos cachinhos que eu tinha aqui na frente, eles começaram a ficar bem finos. Foi nessa época, inclusive, que eu peguei e fui pra me despedir da turma da fisioterapia, cara, porque eu já tinha trancado a faculdade e o meu coordenador chegou em mim, olhou na minha cabeça e falou: cara, você tá ficando calvo, hein? Tipo, coisa de 11 meses que ele ficou sem me ver, ele já começou a reparar nisso, entendeu? E eu acho que essa fala dele, na época, me afetou um pouco subconscientemente, cara, eu estando ciente disso ou não, porque eu comecei a tentar esconder. Eu comecei a usar boné com mais frequência, eu também comecei a cortar meu cabelo um pouco mais curto pra ver se disfarçava, só que na real que com o tempo, a perda de cabelo só foi se acentuando e só foi piorando de uma forma cada vez mais rápida, cara. Aqui você tá me vendo no final de 2022, cerca de um ano depois da foto anterior, e aqui eu já tô com 23 anos. Já dá pra perceber como meu cabelo aparenta estar muito mais ralo nas entradas, na frente também. E isso só piorou, cara. Como é a calvície sem vontade. A calvície é um bagulho que só vai piorar, mano. Aqui tô eu cerca de 3 meses depois da foto anterior e dá pra ver que o negócio desandou de verdade, velho. A entrada começou a ficar
muito mais aparente. O meu cabelo aqui da frente, ele juntava pra fazer os cachinhos, ficava uns buracos esquisitos, não tava legal. Inclusive, eu já acho que nessa época era bom eu ter raspado, eu já pensava isso. E aqui tá o motivo esquisito, explicado de uma forma psicológica, sobre o porquê eu não tive a coragem naquela época já de raspar a cabeça. Não era porque eu não tava ciente de que raspando provavelmente meu cabelo ficaria melhor do que ele tava naquela situação, cara. Mas é porque eu era apegado a isso. Imagina, eu vivi toda a minha vida até aquele momento com cabelo na cabeça. Essa mudança pode parecer muito brusca e isso pode causar um certo receio. Eu associei a minha identidade ao meu cabelo, cara. Eu não conseguia me ver sem ele. E ter que fazer essa mudança me fez pensar que talvez eu não estivesse preparado para aquele momento, entende? Mas eu finalmente deixei essa angústia embora, cara. Eu não tô mais em negação. Raspei, tô muito bem com isso, sem maldade. Mas enfim, cara, eu peguei e raspei a cabeça, os meus familiares começaram a me ver, os meus amigos começaram a me ver também, e a reação de todo mundo foi só ficou melhor assim. Foi isso. No dia que eu raspei a cabeça, inclusive, eu encontrei alguns amigos e eles falaram, raspou a cabeça? Ficou melhor assim. É isso. Toda aquela preparação que eu levei anos pra tomar nessa decisão, cara, ela foi em vão. Porque todo mundo, na hora que viu, só pegou e falou, ficou bom, é isso. E depois continuaram me tratando como sempre me trataram. Não mudou nada na minha vida isso. Porque isso, no fundo, cara, não é algo relevante. Não é algo que importa. E o que eu aprendi, tendo passado por todo esse processo, é que ninguém tá nem aí. No geral, cara, ninguém vai pensar tanto no seu cabelo quanto você mesmo vai pensar nisso. E quando você raspa, não é uma grande transformação como acontece no Capitão América, por exemplo, que ele era magrinho e do nada ele aparece fortão. Não é assim que funciona. Ninguém se importa no final das contas. Ninguém se importava antes de você raspar e ninguém se importa depois de você raspar. Seu cabelo é só proteína morta no topo da sua cabeça. Então pensa no que vai ser melhor pra você. As pessoas literalmente não estão ligando se você vai raspar a cabeça ou não, entendeu? Na minha opinião, se você tá ficando calvo, muito provavelmente vai ficar muito melhor quando você pegar e raspar. Mas eu tô ligando se você vai raspar ou não? Não tô. Então toma essa decisão, cara, com base no que você acha que é melhor pra você. Se sinta livre e leve pra fazer isso. E o que eu acho engraçado é que mesmo tendo passado por todo esse processo até que novo, de certa forma, nossa, o mosquito veio aqui na minha cara, mano. Foram poucos os momentos onde eu não me senti confiante, de verdade. Eu sempre continuei me sentindo à vontade nos ambientes que eu ia, seja pra tocar, seja pra conhecer novas pessoas, conheci minha namorada, inclusive, cara. E isso porque a minha confiança, ela foi muito construída em cima da minha comunicação olfativa. Durante todo esse processo que eu mostrei essas fotos pra você, cara, eu já era o cara cheirosão que chegava nos lugares e as pessoas falavam, nossa, como você tá cheiroso, que perfume é esse que você tá usando? Esse destaque que eu tinha em relação às demais pessoas dos ambientes que eu frequentava fazia com que eu me sentisse confortável mesmo com o meu cabelo caindo um pouco mais. Porque, tipo, a pessoa, quando eu chegava, cara, não reparava no meu cabelo, ela queria saber do meu perfume, entende? Inclusive, são poucos os que percebem que se tornar um homem muito cheiroso, cara, pode ser um primeiro passo para desenvolver autoconfiança. Foi assim comigo e foi assim com vários seguidores que seguem as minhas ideias sobre perfumaria que eu passo aqui e lá no Instagram também, com os meus alunos, inclusive. Eu aprendi a ser cheiroso, eu comecei a usar isso ao meu favor, comecei a ser elogiado pela minha presença, cara. Isso fez com que eu começasse a me sentir mais aceito nos ambientes e, consequentemente, também mais à vontade nos lugares que eu ia. E isso fez com que eu começasse a falar melhor e, enfim, é uma bola de neve que virou na minha vida, entende? E que só começou porque eu aprendi a usar os perfumes da forma correta, porque eu aprendi a ser um homem cheiroso. E se você também tá passando por isso, cara, por esse problema de calvície, eu recomendo demais que você se aceite assim e que você busque se destacar através de outros meios, principalmente através da sua comunicação olfativa, através do seu perfume, do seu cheiro. É algo que pouca gente de fato se atenta, cara, e é algo que pode muito te trazer destaque, é surreal. Eu fiz uma aula te explicando o que você precisa fazer, cara, pra entrar nesse mundo da forma certa e pra escolher os perfumes de uma forma inteligente, escolher aqueles perfumes que mais vão combinar com você no final das contas, e são esses os perfumes que vão fazer com que você seja notado, os perfumes que vão fazer com que as pessoas te percebam no ambiente, cara, por conta do seu cheiro, do tanto que você fica diferenciado, sua comunicação olfativa, entende? É algo que você pode usar ao seu favor e que muito provavelmente você ignora. É muito mais do que só usar o perfume, mas é usar o perfume da forma certa e de uma forma inteligente.
diferente. E você não vai aprender isso aqui no YouTube. Então confere o link que tá aqui nos comentários fixados e assiste o conteúdo que eu preparei pra você lá, porque tem muito valor. Mas a moral dessa história, cara, pra concluir a minha jornada de perda de cabelo, é que ninguém pensa em você assim como você pensa em si mesmo. Então, no final das contas, todo mundo tá nem aí, cara, se você tá ficando careca ou não. Nem perto disso, na moral. A maioria das pessoas, na maior parte do tempo, estão pensando nelas mesmas. Elas não ficam pensando em você. E isso pode ser um golpe pro seu ego, mas é a verdade no final das contas. Mas é assim que o nosso cérebro funciona. A gente sempre acha que isso vai acontecer. E isso não é só sobre a perda de cabelo, às vezes é sobre uma pinta que você pode ter em algum lugar, às vezes pode ser sobre o tipo do seu cabelo, sei lá, cara, até mesmo uma espinha que apareceu na sua testa e você fica preocupado, sabe? É algo que pode ser enorme pra você, mas no final do dia você é só um personagem coadjuvante na vida da maioria das pessoas, porque todo mundo pensa em si mesmo. Por que deixar com que isso te estresse tanto, sabe? Não faz muito sentido no final das contas, mas não é uma decisão fácil. E essa é a minha história da minha jornada de perda de cabelo. Eu espero que você tenha tirado algum aprendizado disso, ou que pelo menos que você tenha se divertido. Eu espero que você possa mesmo aprender algo com isso que eu acabei de te dizer, e até o próximo vídeo. É nóis, tamo junto.